Audiolivros Poderosos apresenta De Confúcio, Os Analectos, Livro 5. O mestre disse de Kun Ye-xiang que ele era uma boa escolha para marido, pois embora estivesse preso, não havia feito nada errado. E lhe deu sua filha em casamento. 2. O mestre disse de Nanjun que quando o caminho prevaleceu no reino, este não foi posto de lado, e quando o caminho caiu em desgraça, ele ficou longe da humilhação e da punição, e lhe deu a filha do seu irmão mais velho em casamento. 3. O comentário do mestre Tzu Xian foi: que cavalheiro! Onde ele teria adquirido as suas qualidades, se não houvesse cavalheiros no reino de Lu? 4. Tzu Kung perguntou: o que acha de mim? O mestre disse: você é um navio. Que tipo de navio? Um navio sacrificial. Nota: feito de jade. Fim da nota. 5. Alguém disse: Jung é benevolente, mas não fala muito bem. O mestre disse: qual a necessidade de ele falar bem? Um homem rápido nas respostas frequentemente provocará o ódio dos outros. Não posso dizer se Jung é benevolente ou não, mas qual a necessidade de ele falar bem? 6. O mestre aconselhou Shi Tiao Kai a assumir um cargo oficial. Shi Tiao Kai disse: acho que ainda não estou pronto. O mestre ficou satisfeito. 7. O mestre disse: se o caminho não pudesse prevalecer e eu fosse lançado ao mar em uma jangada, aquele que me seguiria seria Yu, sem dúvida alguma. Zulu, ao ouvir isso, transbordou de alegria. O mestre disse: Yu tem mais amor à coragem do que eu, mas lhe falta juízo. 8. Meng Wupo perguntou se Zulu era benevolente. O mestre disse: não posso dizer. Meng Wupo repetiu a pergunta. O mestre disse: a Yu pode ser dada a responsabilidade de coordenar as tropas de um reino de 1000 carruagens. Mas se ele é benevolente ou não, não posso dizer. E quanto a Tiyu? O mestre disse: a Tiyu pode ser dada a responsabilidade de administrar uma cidade de 1000 casas ou uma família nobre de 100 carruagens. Mas se ele é benevolente ou não, não posso dizer. E quanto a Ti? O mestre disse: quando Ti coloca sua faixa e toma lugar na corte, a ele pode ser dada a responsabilidade de conversar com os convidados. Mas se ele é benevolente ou não, não posso dizer. 9. O mestre disse a Tzu Kung: quem é o melhor homem, você ou Rui? Como eu ousaria me comparar a Rui? Quando lhe é dita uma coisa, ele compreende 100 coisas. Quando me é dita uma coisa, eu entendo apenas 2. O mestre disse: de fato você não é tão bom quanto ele. Nenhum de nós dois é tão bom quanto ele. 10. Tsayu estava na cama durante o dia. O mestre disse: um pedaço de madeira podre não pode ser esculpido, tampouco pode uma parede de esterco seco ser aplainada. Em se tratando de Yu, de que adianta condená-lo? O mestre acrescentou: eu costumava ouvir as palavras de um homem e confiar que ele agiria de acordo. Agora, tendo ouvido as palavras de um homem, parto para observar suas ações.
Foi por causa de Yu que mudei quanto a isso. 11. O mestre disse: Nunca conheci alguém que fosse verdadeiramente constante. Alguém perguntou: E quanto a Shen Xian? O mestre disse: Shen é cheio de desejos. Como pode ser constante? 12. Zukong disse: Do mesmo modo que não quero que os outros mandem em mim, também não quero mandar nos outros. O mestre disse: Sussu, isso ainda está bem acima de você. 13. Zukong disse: Pode-se ouvir sobre as realizações do mestre, mas não se pode ouvir suas opiniões sobre a natureza humana e o caminho para o céu. 14. A única coisa que Tzulu temia era que antes que pudesse colocar em prática algo que aprendera, lhe ensinassem outra coisa diferente. 15. Zukong perguntou: Por que Kong Wen Tzu foi chamado de Wen? O mestre disse: Ele era rápido e ávido por aprender. Não teve vergonha de buscar o conselho daqueles que lhe eram inferiores em posição. É por isso que ele é chamado Wen. Nota: no capítulo que trata de títulos póstumos, no Yi Shu Shu, é dito que a concentração no estudo e a busca de aconselhamento são chamados de Wen. É bem provável que o Yi Shu Shu, embora tradicionalmente seja considerado mais antigo, tenha na verdade em Os Analetos uma das suas fontes. Fim da nota. 16. O mestre disse sobre Tzu Shan que, sob 4 aspectos, ele tinha as maneiras de um cavalheiro. Era respeitoso no modo como se comportava. Era reverente no serviço ao seu senhor. Ao tratar com as pessoas comuns, ele era generoso. E ao empregar os serviços destas, era justo. 17. O mestre disse: Yan Ping Shun era um excelente amigo. Mesmo quando conhecia seus amigos há muito tempo, ele os tratava com reverência. 18. O mestre disse: Ao fazer uma casa para sua grande tartaruga, Wen Shun mandou esculpir os capitéis dos pilares na forma de montanhas e pintar os caibros do telhado com desenhos de plantas aquáticas. O que se deve pensar sobre a inteligência dele? 19. Tzu Shan perguntou: Lin Yin? Nota: Lin Yin era o título dado no reino de Lu para primeiro-ministro. Fim da nota. Lin Yin Tzu Wen não demonstrou júbilo algum quando por 3 vezes foi feito primeiro-ministro. Tampouco demonstrou desgosto quando por 3 vezes foi removido do cargo. Ele sempre dizia ao seu sucessor o que havia feito durante seu mandato. O que acha disso? O mestre disse: Ele pode de fato ser considerado um homem que dá o melhor de si. E pode ele ser chamado de benevolente? Sequer pode ser chamado de sábio. Como poderia ser chamado de benevolente? Quando o senhor de Xi foi assassinado por Tzu Tzu, Shen Wentzu, que possuía 10 grupos de 4 cavalos cada, abandonou-os e deixou o reino. Ao chegar em outro reino, ele disse: Os oficiais aqui não são melhores do que o nosso ministro Tzu Tzu. E partiu de novo. O que acha disso? O mestre disse: Ele pode de fato ser considerado um homem puro. Pode ele ser chamado de benevolente? Sequer pode ser chamado de sábio. Como poderia ser chamado de benevolente? 20. Shi Wentzu sempre pensava 3 vezes antes de agir. Quando o mestre ficou sabendo disso, comentou: 2 vezes é suficiente. 21. O mestre disse:
Nin Wuzhu era inteligente enquanto o caminho prevalecia no reino, mas foi estúpido quando não prevaleceu. Outros podem igualar sua inteligência, mas não podem igualar sua estupidez. 22. Quando estava em Xi'an, o mestre disse: Vamos para casa, vamos para casa. Em casa, nossos jovens rapazes são furiosamente ambiciosos e têm grandes talentos, mas não sabem usá-los. 23. O mestre disse: Po Yi e Shu Shi nunca lembravam de velhas rixas. Por essa razão, muito raramente provocavam ressentimentos. 24. O mestre disse: Quem disse que o Wen Shen era correto? Uma vez, quando um pedinte lhe mendigou vinagre, ele foi e pediu-o para um vizinho. 25. O mestre disse: Palavras ardilosas, rosto adulador e absoluta subserviência. Essas coisas Zhou Xiu considerava vergonhosas. Eu também as considero vergonhosas. Ser amigável com alguém enquanto escondemos nossa hostilidade, também isso Zhou Xiu considerava vergonhoso. Eu também considero vergonhoso. 26. Yan Yuan e Xilu estavam presentes. O mestre disse: Sugiro que cada um de vocês me conte os seus desejos mais fortes. Zulu disse: Eu desejaria partilhar minha carruagem e cavalos, roupas e peles, com meus amigos, sem me arrepender, mesmo que eles ficassem gastos. Yan Yuan disse: Eu desejaria nunca me vangloriar da minha própria bondade e nunca impor tarefas pesadas aos outros. Zulu disse: Eu gostaria de ouvir quais os seus desejos secretos, mestre. O mestre disse: Trazer paz aos velhos, ter confiança nos meus amigos e dar afeto aos jovens. 27. O mestre disse: Acho que devo abandonar as esperanças. Ainda estou para conhecer o homem, que ao ver os próprios erros, seja capaz de se criticar internamente. 28. O mestre disse: Em um vilarejo de 10 casas, sempre haverá aqueles que são meus iguais quanto a fazer o melhor que podem pelos outros e quanto a ser fiéis às próprias palavras, mas dificilmente terão tanta vontade de aprender quanto eu tenho. Você está ouvindo de Confúcio, Os Analé.